Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estamos aqui, né, para dar início a mais uma live. Hoje a gente vai estar contando com a presença da psicóloga clínica escolar Érica Cândida, onde ela vai estar contando, né, um pouquinho sobre a sua experiência aí na psicologia escolar, aplicada à logoterapia, que é a abordagem a qual ela se utiliza aí na sua prática profissional. Vou estar esperando ela aqui para que a gente possa estar dando início à nossa live de hoje, tá bom? Érica acabou de chegar por aqui. Vou convidá-la para participar com a gente. Mas antes eu também vou fixar logo aqui o tema da live de hoje. Cadê? Vamos lá fixar comentário. Fixar. E agora vamos chamá-la para participar com a gente. Vamos aguardar a Érica entrar. Olá, Adriana. Olá, Érica, boa noite, tudo bom? Tudo sim, boa noite. Como é que você tá? Tudo certinho por aqui, e aí? Tudo bem. Tô aqui em Caruaru, diretamente Caruaru. Eita, coisa boa, tá um friozinho aí, né? Tá. Tá um friozinho bem gostosinho. Ai, coisa boa. Bom, Érica, queria te agradecer, né, por você ter topado aí, tá disponibilizando do seu tempo para estar aqui com a gente, né, contribuindo aí com a sua fala, com a sua experiência, né? E aí, vou só passar alguns avisozinhos aqui pro pessoal para que a gente possa começar, tá bom? Bom, gente, tem algumas pessoas entrando aqui, né, que possa também não me conhecer. Me chamo Adriana Pinheiro, né, sou psicóloga, idealizadora aqui do projeto Papo de Psis. E hoje a gente vai estar contando, né, com a participação de Érica Cândida. Ela vai estar falando um pouquinho aí, né, com a gente sobre a logoterapia aplicada à psicologia escolar. E aí, mais uma vez, obrigada, Érica. Né, e para não me estender muito, eu vou estar passando a fala para ela, né, e aí ela vai falar um pouquinho dela e aí a gente dá início. Então, Adriana, quero também mandar um abraço para Renata, né? A gente se conhece já há um certo tempo. Eu não conheci você ainda, né? Mas pessoalmente, né? Uhum. Mas a gente vem já trabalhando com a psicologia já há 7 anos, tá? Sou formada pela Fafiri, me formei em 2015 pela Fafiri. Meu nome é Érica Cândida, sou do Cabo de Santa Agostinho, mas também estou chegando aqui em Caruaru. Né? E a gente está buscando fazer esse trabalho. Na realidade, a logoterapia, ela surgiu para mim desde que eu era estudante lá do curso de psicologia na Fafiri. Né? Mas sendo que naquela época, o acesso à logoterapia não é como nos dias atuais, né? Hoje a gente tem um maior acesso, tem um maior acervo, certo? As pessoas aqui em Recife, né, Pernambuco, estão se identificando mais com essa abordagem e eu fico muito feliz porque o nosso grupo está aumentando. Né? Então, assim, os precursores da logoterapia aqui em Pernambuco é o professor Marcos Túlio, né, da Católica, tá? Zirlana, lá de Olinda, da Faixa. Tá? E a gente sempre veio acompanhando os grupos de estudos desse pessoal, né? Desses profissionais, e a gente estava ali buscando ficar mais próximo da abordagem. Então, a princípio, quando me formei, eu fui pela ACP, porque como sou de base humanista, né, então a gente buscou algo mais próximo. Né, mas nunca havia esquecido da logoterapia. Né? Então, a logoterapia, para mim, ela é muito importante porque ela tem, de fato, a ver com a minha visão de homem e de mundo. Né? Então, acredito nesses valores, né? No resgate do sentido da vida, no resgate do valor humano, na valorização humana. Né? E, assim, eu venho passando por essas experiências a partir da própria psicologia clínica e também da psicologia escolar. Tá? Então, a psicologia escolar, né, na realidade, eu já trabalho com escola, Adriana, já há 26 anos, né, porque antes de ser psicóloga, eu sou professora.
tá? E ainda estou em sala de aula, né? Trabalho com crianças, adolescentes, jovens e adultos. Trabalho com o EJA também, tá? No caso, eu sou funcionária do município de Jaboatão, né? E também dou aula no grau técnico, certo? Mas, assim, na minha experiência como psicóloga escolar, né, a gente vem trazendo essa prática a partir da luz da logoeducação, né? Que é justamente essa alternativa que a logoterapia ela traz, porque a logoterapia, ela enquanto a terceira escola vienense, porque ela vem após a psicanálise de Sigmund Freud, né? Viktor Frankl, quando ele era jovem, estudante de medicina, ele chegou a trocar cartas com Freud. Depois ele ingressou na psicologia individual com Adler, que é a segunda escola vienense da psicologia, daquela época ali em Viena. E a logoterapia ela é a terceira escola vienense, né? Então, Viktor Frankl, ele nasceu em 1905 e faleceu em 1997, mas desde criança, sabe, que ele vem buscando refletir acerca do sentido da vida. Então, o sentido da vida, né, para ele sempre foi uma questão primordial, tá? Então, teve uma determinada época que ele estava até assistindo uma aula de biologia, né, falando sobre as ciências da natureza, toda essa questão, e ele questionou, e o sentido da vida para o próprio professor dele, né? E ao questionar isso, então, ele pôde sempre estar aberto a essas circunstâncias, né? As circunstâncias, a busca do resgate do valor, dos valores humanos, certo? Então, a partir desse olhar, de fato, do sentido da vida, né? Então, Viktor Frankl, ele traz a terceira escola vienense a partir desse viés. E para a prática da psicologia escolar, né, nós, enquanto psicólogos escolares, logoterapeutas, nós somos os cuidadores do ser, né? Tem até um livro que eu estou aqui com ele, que eu vou deixar como sugestão de leitura, que é do professor Tiago Aquino, lá da Paraíba, tá? É o sentido da vida e os valores no contexto da educação. Esse livro aqui é linda a capa dele, né? É lindo ele. Não é? E pior que eu vou até pegar o gancho, que eu não sei se você conhece esse aqui, que eu tô lendo, que fala sobre também a questão da vida. Esse aqui, ó. Lê para mim, por favor. A brevidade da vida. Sobre a brevidade da vida, de Sêneca, né? Isso. Muito É bem. muito bom esse livro. Sim, sim. Importante, né? Então, assim, é a partir justamente dessa base filosófica, né? Porque na antropologia de Frankl, ele traz justamente essa questão, dessa reflexão acerca do sentido da vida. Uhum. Na realidade, Frankl, ele como judeu, né? Então, não só ele, como toda a família dele, ele recebeu essa educação judaica, e naquela época, né? Então, como ele nasceu no início do século XX, tá? Ele ainda alcançou a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas ele era criança, né, nessa época. Mas na época da Segunda Guerra, não. Ele já era adulto, ele já era médico formado, ele já era casado, tá? E ele foi preso, juntamente com toda a sua família, nos campos de concentração, né? Então, aquela experiência ali, ele viveu, entendeu? Então, ele experimentou, de fato, aquela vivência ali, né? Dos campos de concentração. E ele pôde perceber que mesmo dentro do sofrimento humano, nós somos capazes de valorizar a vida. E a partir do resgate da própria valorização da vida, nós encontramos os sentidos para a vida, né? Então, Frankl, ele traz essas possibilidades. Então, a logoterapia, ela está centrada no sentido da vida, tá? Então, nós trabalhamos, né, nós temos esse olhar, tá, ampliado diante do ser humano, que para nós são seres biológicos, psicológicos e espirituais, tá? Essa espiritualidade que nós trazemos, né, onde de fato a gente encontra o sentido, né? Então, nessa espiritualidade, não no sentido de religiosidade, né, mas sim no sentido de sonhos, né,
de quem verdadeiramente você é, a partir dos valores, tá? Que você traz, né? A partir da sua própria história de vida. Então, isso é importante. E a psicologia escolar, enquanto prática, né, a gente percebe que é uma prática voltada para a orientação, né? Porque é claro que são vertentes totalmente diferentes. Nós estudamos a psicologia como um todo, nós estudamos o comportamento humano, tá? Porém, a nossa prática, quando a gente vai para a prática, a gente se diverge, né? A partir desses saberes que nós trazemos. Então, a importância desses saberes, sabe, Adriana? Então, eu tenho essa experiência com a psicologia clínica, eu tenho experiência também com a própria psicologia esportiva e tenho experiência agora também com a própria psicologia escolar. E a psicologia escolar, ela tem trazido, assim, possibilidades de crescimento para mim, sabe? Como pessoa, como profissional. E isso para mim tem sido maravilhoso, sabe, minha linda? Então, assim, a gente precisa, né, de fato, trazer essas possibilidades até mesmo para nós, porque, vou dizer uma coisa a você, né? Antes de ser logoterapeuta, nós devemos ser logovidentes, sabe? Viktor Frankl, ele, como a logoterapia ela é uma escola aberta, sabe? No sentido de não rejeitar as demais escolas, tá? Ele acredita nessa força dessa união entre as escolas da psicologia. Então, ele fala que ele subiu no ombro de gigantes. Quem foram esses gigantes? Foi o próprio Freud, foi o próprio Adler, né? E tantas outras pessoas que ele pôde entrar em contato, né? Principalmente de base filosófica, como Martin Heidegger, por exemplo. Né? Então, ele pôde subir no ombro dessas pessoas e assim poder olhar para o horizonte, né? Então, além do horizonte. E hoje eu digo a você que eu subo no ombro desse grande gigante para mim, que é Viktor Frankl. Né? Então, é muito importante para mim, certo? Como pessoa também. Então, antes de sermos, né, profissionais, também somos seres humanos. Isso. E assim, e a escola, ela traz assim uma vivência maravilhosa, né? Essa vivência da gente poder estar junto do ser humano que está em construção, né? Apesar que em todos os ambientes o ser humano ele está em construção, Adriana, né? Então nós somos esse eterno movimento, né? A importância desse movimento para que a gente possa encontrar as nossas possibilidades de vir a ser, né? E o próprio Frankl, ele traz também que nós, enquanto seres humanos, nós somos livres, nós temos a nossa liberdade, são dois polos, a liberdade e a responsabilidade, sabe? Então, nós temos esses dois polos que nós somos totalmente responsáveis. Nós somos livres, porém a liberdade nos traz as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Porém, a mesma liberdade que te traz as consequências, positivas ou negativas, ela pede para você também que você seja responsável por si mesmo. Né? E a gente, ao trabalhar com o ser humano, o aprendente, né, que está na escola, nós estamos ali em prol dessa orientação, buscando fazer o acolhimento dessa rede a partir mesmo da própria psicologia escolar. E a psicologia escolar, né, ela traz essa visão ampla, né, acolhedora dentro dos espaços escolares. Aí a gente vê a importância, né, de as escolas serem nós, enquanto profissionais, para que a gente dê esse suporte para os professores, dê o suporte para a própria família, deu suporte para a coordenação da escola e, claro, os estudantes, né? Os aprendizes. E nós também somos eternos aprendizes, né? Então, a importância de nós estarmos neste lugar. Apesar de a gente ter o suposto saber, né? Este suposto saber faz com que a gente tenha uma visão diferenciada, né? Uma visão diferenciada para que a gente possa exercer o nosso trabalho de uma forma harmoniosa, né? De uma forma acolhedora.
lembrando sempre, claro, da rede, né? A importância dessa rede, da construção dessa rede, e assim a gente acolher as demandas que são emergentes da escola, tá? Hoje em dia nós percebemos, né, que a logoterapia ela vem trabalhando em prol até mesmo da prevenção diante do vazio existencial, tá? Então a gente vê, né, não só com relação no contexto escolar, qualquer outra área, qualquer outro contexto também, né? Então as pessoas aí fica o questionamento, me recordei agora da música do Lulu Santos, né? Para onde caminha a humanidade? Né? Então, dentro desse contexto, e dentro do contexto escolar, nós vemos, né, muitos fatores que emergem ali das pessoas. As crianças, por exemplo, que apresentam determinadas dificuldades de aprendizagem, né? E essas dificuldades de aprendizagem, elas atingem diretamente o emocional dessa pessoa, né? Então, aí vem a ansiedade, né? Então, a gente buscar trabalhar todo esse contexto no ambiente infantil, digamos assim. Vem também o adolescente, né? Essa mudança, a saída, por exemplo, do ensino fundamental 1 e a chegada no ensino fundamental 2 a partir do 6º ano. Do 6º ano até o ensino médio, né? Então, as mudanças que ocorrem nesse corpo, as mudanças que ocorrem nessa psique, né, dessa pessoa. Então, a psicologia escolar ela vai justamente buscar trabalhar esse aspecto. E a logoterapia vai trazer aqui uma soma, né? Vai somar com a psicologia escolar, onde a gente vai buscar trabalhar e prevenir o vazio existencial dentro das escolas. Tem um fragmento aqui no texto, tá? Que eu gostaria de fazer a leitura aqui, para a gente falar um pouco sobre, que diz mais ou menos assim, Adriana. A educação é uma ciência cujo objetivo é o ser humano, já que só ele pode modificar sua maneira de ser, pode refletir, pode experimentar condicionamentos biológicos, psíquicos ou sociais e adotar atitudes frente a ele. Só a educação tem por objetivo acompanhá-lo, o ser humano, a máxima plenitude de ser pessoa. Né? Então, a educação traz justamente essa possibilidade de experiência para as pessoas. Né? E Paulo Freire, ele diz, né, que a educação ela não muda o mundo. A educação ela transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Né? Então, a partir dessa máxima do Paulo Freire, né, a gente percebe que mundo é esse? Né? É o mundo exterior? Né? Não. É justamente o nosso mundo interior. Né? A partir da busca desse resgate desses valores, né? E assim a gente buscar trabalhar a partir dessas vertentes. Então, a logoterapia aplicada ao contexto escolar, como eu havia falado no início, faz de nós os cuidadores do ser, né? Desse ser humano que está nesse processo do ensino-aprendizagem. E a psicologia escolar vai trazer ali as suas perspectivas, que amplia justamente esse leque para esse pensamento, agindo em cima das possibilidades do ser humano ali dentro do ambiente escolar. Tá? Então, eu gostaria de falar sobre também o significado do logos, tá? Logos, na realidade, é uma palavra grega, tá? Que significa o sentido, tá certo? Então, a logoterapia significa a cura, tá? Através do sentido. E através do significado do sentido. Tá? Então, a gente busca, dentro do ambiente escolar, trazer as pessoas para essa realidade. A realidade da busca pelo sentido da vida. A gente vem trabalhando também, Adriana, em cima do combate ao bullying, por exemplo. Né? O bullying, né, deixa os adolescentes à margem, né, dessa violência
que muitas vezes é psicológica, claro, e emocional, né? Onde muitos acabam até mesmo adquirindo a própria ansiedade generalizada, né? Perde até mesmo o desejo de ir para a escola, sentem medo, inseguros. Então, a própria adolescência, né, essa fase da adolescência, ela traz essa insegurança naturalmente, né? Então, as pessoas que estão nessa fase, elas precisam de um acompanhamento, né, onde elas, de fato, elas se sintam seguras, tá? E a gente poder trabalhar esse tipo de abordagem, né, e assim a gente poder trabalhar esse tipo de tema no contexto escolar é de suma importância, até porque a gente vai buscar orientar, né, a gente vai buscar nortear para que a gente possa ir vencendo os preconceitos, né, vencendo essas barreiras em prol, de fato, desse crescimento pessoal de todo adolescente, do ser humano em si, certo? Lá na escola que eu trabalho, né, lá no Cabo, eu trabalho, quero aqui deixar também um abraço pessoal, Colégio Passo a Passo, lá no município do Cabo. Estamos de férias, mas assim, a gente criou um projeto, né, que a gente está buscando vivenciar, que é justamente essa busca, né, dessa autorreflexão diante, diante desse contexto do próprio bullying, né? E assim a gente está buscando orientar as crianças, os adolescentes, né, escutar também a opinião deles e buscar resgatar esses valores, né, trazer a família também para a escola, para que a gente possa dar esse suporte, né, porque muitas vezes os pais chegam, eles buscam de fato orientações, né, porque muitas vezes esse contexto da adolescência, né, traz muitas questões, tá, diante do que de fato podemos fazer enquanto profissionais, né, para ajudar essas famílias. E também ajudar a própria equipe da escola, tá? Tem alguma pergunta, Adriana? Não, eu achei importante, né, essa questão de você trazer também da família inserida nesse contexto, né, escolar. Quando você estava falando aí, né, da questão dos problemas de aprendizado que tem na escola, que isso, né, consequentemente pode se acarretar na questão da ansiedade. E aí eu estou até com um caso que é sobre isso, né, é uma criança que ela foi diagnosticada, né, com problemas de aprendizado. E aí ela está com um nível de autocobrança nela muito grande. E isso está gerando muitos sintomas de ansiedade nela. E aí essa ansiedade está bem, bem intensa, né? E aí, trazendo um pouquinho disso também, a importância do trabalho da gente em conjunto com a escola, né? E aí a escola está participando também juntamente comigo, né? Essa criança, ela tem, fora da escola, ela também está com uma psicopedagoga. E aí, nós três, escola, eu e a psicopedagoga, a gente está nesse trabalho, né, multidisciplinar aí, né, cada um, né, com sua área de saber ali, em prol, né, desse desenvolvimento aí, dessa criança. E também, atrelado a isso, a família. Né? Como é que está sendo também para essa mãe, né? Tá lidando com isso? A gente, enquanto profissional, está orientando também ela de como é que ela pode estar ajudando ali. Porque a gente sabe que o trabalho, ele é para além da escola. Né? Não se restringe àquele ambiente escolar. Então, é para além disso. Então, a gente também orienta esses pais, né, para darem continuidade a esse trabalho. Porque eu não sei você, mas eu percebo muito na prática que a gente orienta os pais, mas ainda tem uma certa dificuldade deles adentrar realmente de forma ativa nesse processo. Né? E aí, né, tem que ser um trabalho bem, assim, às vezes é um trabalho bem longo. Isso, tem que ser bem, né? Você tem que realmente fazer uma orientação. Às vezes a gente fica batendo realmente na mesma tecla, mas é para que os pais eles percebam a importância deles enquanto cuidadores também, né, que têm responsabilidade sobre aquela criança, da importância deles serem ativos ali nesse processo, né, que se estende para além da clínica, né, e aí quando você começou a falar, é muito importante realmente a gente trazer isso, porque a gente tem que se falar sobre isso mesmo, né? Sim, sim.
Muito bom a sua fala, Adriana, até porque nós precisamos trabalhar a partir dessa equipe multiprofissional, né? Nós lá na escola, justamente com psicólogo clínico, né? Justamente com psicopedagogo, escolar ou clínico, né? Então, todos fazem parte dessa rede para que a gente possa, de fato, acolher de uma forma ampliada, né? Essa pessoa e a sua própria família, a partir dessas orientações. Sabe, recentemente eu recebi uma mãe onde eu escutei, né, toda a sua fala, né, e ela parabenizou a escola por ter, de fato, ali o profissional enquanto psicólogo ali, né, então havia, de fato, essa necessidade, sabe, e assim, e a gente vê o quanto é importante, né, a gente estar ali em prol de uma educação melhor e qualificada para as pessoas, porque a psicologia escolar, ela não vai enquanto aluno, né? Vai trabalhar o ser humano enquanto família, tá? A própria família dele e toda a equipe profissional, né? Acredito Isso. nesse trabalho muito profissional, Adriana, acredito mesmo. Eu também. Acho assim bem importante a gente estar um atrelado com o outro, né? Porque aí a gente se alinha, né? Fica um trabalho bem rico e tudo em prol, né? Do sujeito ali que está demandando, né? Todo esse trabalho que é ampliado, né? Isso, é um trabalho ampliado, né? Onde todos, né? Os saberes, né? Eles se unem para que a gente possa, de fato, trazer aí um trabalho apropriado, né? E qualificado, né? Profissional, né? Para as pessoas. E as pessoas precisam, de fato, a gente precisa trabalhar muito ainda esse tema, né? A importância da psicologia, né, Adriana? Isso. Então, dentro dos contextos, né? Porque, infelizmente, querendo ou não, ainda existem muitos estigmas dentro da nossa profissão, né? Então, porque é uma profissão que vai acolher o louco, né? E quem é esse louco? Sim. Louco somos todos nós, né? Tem até o livro da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro, não sei se você já teve a oportunidade Uhum. de ler, né? E ela fala justamente sobre isso, né? Então, a importância de nós estarmos diante, de fato, dos cuidados diante com a saúde mental, né? A importância dessa saúde mental, ela está em máxima evidência para que a gente possa exercer a nossa profissão, né? Então, Isso. lembrando que a psicologia, ela vai fazer aí um acolhimento a partir das demandas que o ser humano ele vai apresentar e ali, a partir de cada contexto, né, nosso modo de trabalhar, Uhum. a gente vai fazer aí esse apanhado, né, dessas informações e assim a gente poder exercer a saúde mental, né, Por isso, promover, né? uhum. Por isso, Érica, que quando surgiu, né, a ideia de criar esse projeto, né, eu juntamente com Renata, Sim, a gente, assim, eu e Renata, né, Renata também como professora, a gente sempre gostou de estar inserida nesses espaços, né, de fala, porque a gente sabe da importância, né, da gente estar nesses espaços de fala, justamente por conta desse tabu e desse estigma que se tem, né? Estamos no século XXI, mas ainda se tem sobre a psicologia, né? Então, esse espaço também aqui, que a gente está agora, né? Eu, você, as pessoas aqui, é justamente com o objetivo de estar levando informação, né, para as pessoas, de uma forma acessível, né? Com uma linguagem clara, né, bem leve, bem descontraída também, para que se sim, possa entender, né, o que a gente está trazendo a partir desse espaço que a gente está, né? Porque a sim. gente sabe que tem esse tabu em cima da psicologia. E quando a gente está na prática, eu percebo muito, né? As pessoas já chegam com aquele receiozinho, né? Faz 2, 3 sessões e depois sumiu, né? Simplesmente some, né? Porque já chega também com uma certa resistência de que né? Já era para eu ter começado antes, mas aí o medo do julgamento, né? Tem Isso. todo um discurso. Isso. Percebo esse tipo de discurso também, até mesmo no próprio contexto escolar, viu, Adriano? Porque dentro do contexto escolar, as pessoas, né, são muito acostumadas com essa parte pedagógica, tá? E quando entra, né, o profissional da saúde no contexto educacional, então, muitas vezes as pessoas olham assim, não, será que está me analisando?
sabe? Então, as pessoas elas precisam, né, ir buscando estar mais por dentro, de fato, do nosso trabalho, né, que é justamente essa promoção dessa saúde mental, principalmente dentro do contexto escolar, né? Então, dentro do contexto escolar, Seus meus alunos alunos, aqui. meus alunos, então, dentro do contexto escolar, a gente vai fazer justamente esse tipo de apanhado, né, a partir dos saberes. Deixa que eu mandar um abraço para eles, Adriana, aqui é Thales e Lucelândia, tá? Foram meus alunos de técnicos em radiologia do Grau Ai, que Técnico do massa. Cabo, onde eu Sejam trabalhei com eles, bem-vindos. psicologia. Então, assim, né, a gente percebe o quanto a psicologia ela também está crescendo, sabe? Porque a partir do momento, né, que a gente, por exemplo, entra numa sala de aula enquanto psicólogo, professor psicólogo, né, a gente está entrando aí, trabalhando com técnicos em radiologia, né, e a gente pôde ampliar essa rede, né, muito Uhum. importante para trazer para essa equipe muito profissional. Mas voltando para o contexto escolar, então, a gente precisa, de fato, né, trazer esse apanhado nosso a partir da nossa prática, nossos estudos, né, em prol da saúde mental, no contexto da escola. Eu venho percebendo também, Adriana, que as mães, por exemplo, das crianças atípicas, diante do autismo, muitas apresentam medo, receio, sabe, diante do TEA, né, esse transtorno do espectro autista. Tá? Então, esse transtorno que ele vem crescendo, né? Acredito que devido a maiores informações que hoje nós estamos recebendo, Sim. né? Devido a essas orientações, então a gente está percebendo mais as pessoas autistas, né? E também, Adriana, os adultos, né, estão recebendo seus laudos, tá? Que hoje já são adultos, né? São pais, são mães, né? São profissionais também que estão recebendo seus laudos. Tá? E eu acho isso um grande avanço, tá? Dentro dessa perspectiva diante do trabalho, diante do autismo. Tá? E assim, e a gente percebe esse medo, esse receio, né, diante da família, diante dos pais. E a escola é o primeiro local que eles procuram para receber esse tipo de acolhimento. Né? Muitos vêm praticamente sem muitas informações. Só escutou falar sobre o autismo, né? E de repente chega esse filho que apresenta essa demanda, né? Seja nível 1, seja o nível 2 ou 3. Né? E a escola ela está de braços abertos também para acolher essa família, né? Em prol dessa saúde mental, porque a partir do momento que, por exemplo, uma mãe ou um pai recebe esse diagnóstico, daí quem é que cuida de quem cuida, né? A importância também do autocuidado, né? Desse Sim. autoconhecimento, para que a gente possa se fortalecer e ajudar a pessoa que apresenta o TEA, por exemplo. Né? Então, crianças também que apresentam a própria dislexia, descalculia, né? A gente tem aquele filme que eu deixo aqui também como sugestão, que é Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Não, eu Está já na ouvi Netflix. falar, mas eu nunca vi. Mas se prepare para chorar, tá certo? Ah, já É um quero filme ver. É um filme maravilhoso, onde traz uma reflexão diante desse papel do cuidador, né? Então, como eu falei para você, o psicólogo na escola é justamente esse cuidador do ser, tá? Onde a gente vai ampliar essa visão em prol do sentido da vida, em prol dos valores e o resgate da promoção da própria saúde mental, né? Lembrando que nós, enquanto seres humanos, nós somos muito maiores do que o nosso CID, tá? A importância de nós termos ampliar esse olhar, né? Porque muitas pessoas, às vezes, se prendem muito ao CID e se esquecem do ser humano, tá? Isso. Então, nós continuamos sendo seres humanos, né? O ser humano, ele é o mesmo, do seu nascimento até a sua finitude. Porém, nós estamos nesse movimento de espiral, né? Esse espiral que não se fecha, tá? Que está sempre aberto às possibilidades de crescimento. Né? Então, e mesmo a gente apresentando alguma demanda patológica, como por exemplo o próprio autismo,
mas ele traz o seu desenvolvimento, no tempo dele, mas ele traz. Né? Então, a importância da gente fazer um casamento, digamos assim, intercalar com os outros saberes, como, por exemplo, a musicoterapia, né? Aí vem as práticas, né? O TO, a psicopedagogia, o próprio psicólogo, o aplicador do ABA, as ATs, né, que estão aí também em alta, trazendo aí as possibilidades para esse crescimento dessa pessoa. Não é fácil, né, a gente cuidar de um ser humano que se apresenta de forma atípica, mas com amor, né, a gente consegue chegar lá. Né? Então, seja dentro do contexto clínico, seja dentro do contexto escolar. E nós, enquanto profissionais, nós estamos para dar esse suporte, né? Aí vem também, por exemplo, a importância do acolhimento do professor também, tá, Adriana? Esse professor, né, que é a chave mestre da escola, tá? Quero aqui deixar um abraço a todos os professores, né? E eles são de suma importância, né, na constituição dos saberes, mas que também a gente também precisa cuidar desse professor, que muitas vezes está cansado, né, devido a tantas circunstâncias, tem a sua vida pessoal, tem a vida profissional, né, onde ele busca, a partir da sua pedagogia, dar o seu melhor, né, contribuindo para uma educação humanizada, de qualidade para todos. Isso. Muito importante, né, também se pensar no profissional, né, da escola, aquele professor que está ali, né, porque a gente sabe realmente quantos são os desafios, né, então como você trouxe, aquela coisa, quem é que cuida, né, do cuidador? Isso, e às né? vezes, Érica, quando os pais chegam na clínica, né, que já vem, né, com um diagnóstico, por exemplo, né, de algum neuro, enfim, de alguma outra especialidade, esse pai, às vezes, ele vem, né, inseguro, ele vem com muitas dúvidas, né, então a gente também tem que fazer esse trabalho, né, com os pais, de orientar. Muitas vezes também os pais, eles entram também no processo de psicoterapia, né, que é para poder aprender a lidar, né, muitas vezes com esse filho que recebeu esse diagnóstico. Né, porque a questão do rótulo, em algumas situações, né, acontece até dentro de casa, né? Então, não é fulano, aquele o autista, né? Então, vamos, né, ver o sujeito em sua totalidade do ser. Né? Você não é a sua doença, você não é o seu CID. Né? Então, é muito importante a gente estender esse acolhimento, né, para além dessa criança, por exemplo, né, que ela é diagnosticada, né, mas se estender esse acolhimento para a família, né, para esse professor, né, para essas pessoas que estão dentro desse processo, o que é muito importante, né, até a gente, enquanto profissional, né, a gente também tem que estar tendo a nossa terapia, né, para que a gente possa também oferecer, né, um acolhimento de qualidade, né, um trabalho que seja realmente, né, bem feito. E aí é muito importante a gente se pensar na equipe enquanto um todo, né? Isso, pois é, né? Então a importância, né, dessa rede, né, partilhar conhecimentos, né, Adriana, é muito bom. É como você falou, né, quando você abre esse espaço aqui, para que a gente possa conversar, para que a gente possa refletir diante da nossa profissão, diante das nossas práticas, para que a gente possa, de fato, trazer, promover e trazer, né, para as pessoas pensamentos, né, reflexões diante do que é ser o ser humano, né, diante, não que a gente tenha uma receita de bolo pronta, jamais, ninguém é receita de bolo pronta, né, mas cada um dentro das suas possibilidades, todos são aptos ao crescimento. Isso. Antes da gente ter a live, né, alguns dias atrás, eu tinha colocado, eu sempre costumo colocar antes das lives, caixinhas, né, de perguntas. E aí teve duas perguntas que foi parecida, mas que praticamente você chegou a responder, que foi no comecinho da live, né? Que era o porquê a logoterapia. E a outra também foi sobre por que Vitor e não Freud.
E aí, depois para você falar, assim, mais sobre como é esse sentido da vida para você enquanto pessoa. Uhum. Certo. Veja só, a logoterapia, como eu falei no início, ela é a terceira escola vienense, ela vai trabalhar em cima dos valores, tá? Veja, a gente vai trabalhar em cima de 3 valores, que são os valores de criação, os valores de experiência e os valores de atitude, tá? Por exemplo, os valores de criação é aquilo que a pessoa faz ou entrega para o mundo, tá? Por exemplo, o seu trabalho, né? É o que eu faço a partir da entrega do nosso trabalho. Eu faço, você faz, são os valores de criação. Então, nós temos essa criatividade, né? De exercer essa criatividade a partir de algo que a gente vai deixar para o mundo, né? Digamos que seja o nosso legado, né? Aí vem os valores de experiências, é aquilo que a gente recebe do mundo, as experiências do mundo. Então, isso dentro do contexto escolar casa perfeitamente, sabe, Adriana? Então, assim, a gente vai deixar ali os valores criativos, né? As pessoas, todos que estão ali, que fazem parte da comunidade escolar. Vai também ter os valores de experiência, o que é que a gente recebe desse mundo. A gente volta para Paulo Freire, porque eu acredito que dentro da teoria da pedagogia humanista que Paulo Freire ele trouxe para as pessoas, eu acredito que ele leu, ele bebeu de Victor Frankl muitas vezes, sabe? Então, assim, porque esse olhar que Paulo Freire traz, né, para a educação, Victor Frankl também ele traz um olhar semelhante, né, para que a gente possa trabalhar em cima dessa pedagogia humanizada, né? Nós chamamos essa prática da logoterapia dentro do contexto escolar de logoeducação, tá? A logoterapia, ela não é só para o psicólogo, viu, Adriana? Ela é para o enfermeiro, ela é para o técnico em radiologia, ela é para os professores, tá? Para todas as pessoas que de fato queiram trabalhar a partir desse sentido da vida, tá? Como eu falei para você, né? Antes de nós sermos logoterapeutas, que o logoterapeuta é o psicólogo que está lá na clínica, está no espaço da clínica, está no espaço da escola, está no espaço da psicologia esportiva, porque eu também tenho experiência nessa área da psicologia esportiva, tá? Então, assim, não é só para o logoterapeuta, tá? Mas também, por exemplo, para o médico, psiquiatra, para o fisioterapeuta, ela é bem ampla. Como eu falei para você, ela é uma escola aberta e ela aceita os outros saberes, né? É claro que uma pessoa que é, por exemplo, pedagogo e vai estudar a logoterapia, é claro que ela não vai clinicar, mas ela vai trazer aquele suporte ali para dentro do seu ambiente escolar, por exemplo, tá? E os valores de atitude é justamente a atitude que nós tomamos quando o sofrimento bate à nossa porta, né? Então, que tipo de atitude? É a saída da zona de conforto, tá? Porque, como eu falei para você, né, quando Franco ele foi preso nos campos de concentração, ele foi a sua própria experiência dentro do seu sofrimento, tá? Não só dentro do seu sofrimento, como também o sofrimento de outras pessoas. É porque eu não estou aqui com o meu livro, mas o livro é Em Busca de Sentido. Eu não sei se você já leu, tá? Mas eu deixo aqui como sugestão de leitura. E no livro Em Busca de Sentido, ele traz a experiência do prisioneiro, tá? A experiência psicológica do prisioneiro dos campos de concentração, ou seja, a sua própria vivência enquanto prisioneiro. Lembrando que quando ele estava lá naquela época, não só ele, como todos, perderam a sua identidade, perderam a sua historicidade, né? E ganharam um número. E o número de Franco era o número 119.104, tá? Este ano, Adriana, 2022, eu estou completando 10 anos que eu estudo a logoterapia, né? Então, assim, eu me considero uma eterna aprendiz, eu venho estudando. Atualmente, eu sou pós-graduanda em logoterapia e análise existencial pela UVEF e a Logo Rio, tá? E a gente vem buscando, né, sempre ampliar esses conhecimentos a partir da nossa própria prática e a partir da logoterapia. Lembrando que também sou uma logovivente. Ah, que bacana. E
Até pelo jeito como você fala, né? A Aham. gente percebe o Eu tô com a quanto isso minha faz sentido. camisa. Aqui. Logoterapia e análise existencial. Tô com a minha camisa. Ai, que Esse, esse massa. aqui, esse aqui, o Farol, é o meu grupo de estudos. Ah, que bom, que massa. E a O gente Farol, percebe, né, o quanto faz sentido para você a partir da sua fala, sim. né, o jeito como você fala. E é desse jeito mesmo, né? Tem que fazer sentido, né? Tem Para que fazer poder sentido. aquela coisa, né? Aham, É isso. sobre isso. Franco, ele tem uma frase que ele diz que é mais ou menos assim: eu encontrei o sentido da minha vida ajudando as outras pessoas a encontrar o sentido da sua vida, né? E para mim, ser psicóloga é encontrar sentido justamente aí nessa prática, onde eu posso também Uhum. ajudar as pessoas, né? Não, porque a partir do momento que nós ajudamos o outro, nós estamos fazendo uma troca, né, Adriana? É E- também um autoconhecimento para nós mesmos, né? Aí vem também aí a importância de nós, enquanto profissionais e, claro, pessoas que nós somos, estarmos em terapia também, né? Essa importância desse autocuidado, né? Porque o psicólogo também é gente e precisa desse cuidado. Bom, Erika, como a gente tá, né, já com alguns minutinhos aí, né, para a gente não se alongar muito, né? E aí eu vou Sim, fazer novamente as perguntas para você, só para dar tempo da gente responder o pessoal, e aí a gente finaliza. Eu vou deixar, a live vai ficar salva aqui, tá? Para quem quiser assistir, se você também quiser compartilhar, né, pode ficar à vontade. Bom, como eu tá. falei, teve duas perguntas que foram iguais, mas que você já respondeu até no comecinho, né, que foi o porquê, né, a logoterapia. E a outra foi, né, por que Vitor e não Freud? E a outra foi mais assim pessoal, né, para você falar, né, o sentido da vida assim para você de forma mais individualista, sabe? Uhum. Por que Victor e não Freud? Porque a própria visão de homem e mundo de Victor se assemelha à minha, né? Fica mais próxima à minha visão de homem e de mundo, porque eu acredito nessa potencialidade humana, nessa possibilidade de crescimento, tá? E a logoterapia, ela traz para mim também essa possibilidade, porque é justamente o meu cliente em crescimento e eu também automaticamente também em crescimento, né? Então, a partir dessa troca, a gente consegue ter essa troca de saberes, tá? Então, na realidade, a logoterapia me encontrou e eu encontrei a logoterapia, isso desde 2012, quando eu estava no quarto período do curso de psicologia, que eu decidi pela minha abordagem, foi ali, né? A partir da leitura. Adriana, olha, nesse dia, o professor ele passou um trabalho, o professor Severino Souza, né? A gente chama ele de Bill, e Bill ele passou um trabalho sobre os filósofos, né? E entre eles, Viktor Frankl entrou também. Então, quase ninguém conhecia. Mas eu disse, não, eu aceito esse desafio, eu vou pesquisar sobre ele. Aí eu perguntei ao professor, o senhor tem alguma sugestão de leitura? Aí ele falou o livro Em Busca de Sentido. Quando eu saí da Fafira, fui direto na Livraria Cultura, que ainda era lá no Passo Alfândega, comprei meu livro, fui-me embora trabalhar. Trabalhei, quando eu cheguei em casa, tomei um banho. Quando eu comecei a ler, Adriana, quem parou mais de ler? Aquela leitura, aquela leitura me prendeu ali de uma forma. Aí pronto, né? Então ali eu me apaixonei, ali eu me encontrei, eu disse, não, é isso aqui que eu quero, é isso e foi, e até hoje, né? E a outra pergunta foi? Sobre o que é o sentido da vida, né, para você. O sentido da vida para mim é justamente esse momento de partilha, faz parte também do sentido, faz sentido para mim. Poder partilhar, poder escutar, poder refletir, poder me resanimar, né? Então, trazer a própria resiliência da vida, ressignificar nossas dores, então tudo isso faz sentido, tá? Então, eu enquanto professora, eu enquanto psicóloga escolar, eu posso trazer também a partir desses saberes e assim poder compartilhar. E isso faz sentido para nós. Ah, que massa. E como eu lhe disse, né, a partir da sua fala a gente percebe isso, né, o quanto faz sentido.
Né? O quanto parece, é como se uma coisa se encaixasse realmente assim com a outra, né? Bom, Isso. Érica, eu queria, né, mais uma vez agradecer, né, por você estar aqui com a gente, né, nesse espaço. Seja muito bem-vinda, né? O projeto está aí de braços abertos, né? Sempre que você quiser estar por aqui, pode contar com a gente, né? Que a gente ama promover esses espaços, né? Que é a partir desses espaços que a gente está aí disseminando informações, né? A gente está tendo essa troca aí, né? Porque não é só eu, você, né? As pessoas que estão aí também, que participam, né, que está compartilhando aí também com as pessoas, né, as nossas lives. Então, é aquela troca, né, aquele compartilhamento, né, ali todo mundo em prol, né, de um objetivo em comum. Né? Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo também que participou. Como eu falei, a live vai ficar salva, né? E é isso. Obrigada, Adriana. Gratidão a você, gratidão a Renata. Parabéns pelo projeto, tá? E muito obrigada. Bom, gente, obrigada a todo mundo, né? Boa noite, ótimo final de semana. E esperem, né, que essa semana que vai vir agora, eu vou estar compartilhando aqui o cronograma desse mês de julho, aqui do projeto. Beijo, gente. Boa noite, Érica. Boa noite, até a próxima. Obrigada.